Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Galera, em relação ao Atlético Mineiro, que a gente pega de exemplo para que nunca aconteça isso. O próprio presidente falou que se não for vendido para a SAF, praticamente é decretada a falência do Galo Mineiro. Então tá cruzeirando igual aconteceu com o seu co-irmão lá de Minas. Em relação aos contratos de jogadores que terminam no ano de 2023, a gente vai esmiuçar aí esses jogadores, se vale a pena ou não a gente renovar com eles. Sobre o Campeonato Carioca, 3 emissoras disputam o direito de transmissão do Cariocão de 2023. Sobre lateral direito, o Flamengo está de olho aí para repor a saída do Rodinei e, segundo o jornalista, o Vitor Pereira deu aval para a gente poder contratar o Rodrigo Conceição, lateral direito do Porto. E sobre Mbappé e Arturo Vidal, né? Mbappé deu uma cutucada aqui na América do Sul e depois o Arturo Vidal foi lá e deu uma cutucada no Mbappé. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E tem time, né, que é acostumado aí a tirar muita onda, mas na verdade tá quase falido. Que é o caso do Galo, né, que gosta de tirar onda com a gente, gosta de reclamar pra caramba, gosta de contestar tudo na CBF, mas deve a Deus e o mundo. O Atlético Mineiro, no último levantamento, né, para saber as dívidas dos clubes, era o primeiro, com mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais de dívidas, tá? E o presidente deles, Sérgio Coelho, foi bem claro com o Globo em relação à SAF. Ele falou, ó, se não entrar SAF no Atlético Mineiro, os investidores, acredito eu, que vão sair. Vocês sabem quanto de dinheiro os investidores já colocaram no Atlético Mineiro? A gente precisa resolver o problema das dívidas. Galera, só para vocês terem uma ideia, ele mesmo falou que o déficit, né, o quanto o Atlético Mineiro vai dever nesse ano de 2022 é gigantesco, ainda não saiu esse número, mas acredito eu que vai ser mais de 200 milhões de reais, botando a dívida do Atlético Mineiro em mais ou menos 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro. Então que isso sirva de exemplo pra gente nunca dar um passo maior que as nossas pernas, tá? A SAF, as empresas aí saindo, os patrocinadores, os mecenas, saindo do Atlético Mineiro, é praticamente uma falência. Qual o clube que vai conseguir pagar 1,5 bilhão sem ter a torcida do Flamengo? O Flamengo poderia sair numa situação igual tá do Atlético Mineiro para estar numa situação que a gente está hoje em dia, graças à torcida. Mas eles dependem de mecenas, e o presidente já foi bem claro. Se não aprovarem a SAF, ferrou. Então que isso sirva de exemplo, queria muito saber a sua opinião, porque os caras gostam, né, de levantar o pescoço, arrotar caviar, mas na verdade não está comendo praticamente nada, só está tirando onda. E na nação rubro-negra, o Globo Esporte trouxe uma matéria interessante sobre jogadores que em 2023 vão entrar no seu último ano de contrato com o time do Flamengo. São 9 jogadores, sendo que desses 9, um já está muito bem encaminhado, já acertou com o time do Flamengo para ficar nos próximos 4 anos, que é o caso do Varela, que tem contrato somente até o final de maio de 2023. Mas como o contrato dele com o clube russo se encerra já no meio do ano, a gente já tinha acertado com ele a renovação, então o Varela não conta nessa lista. Mas vamos lá mostrar para vocês a lista completa desses jogadores. Com o contrato até dia 31 de dezembro de 2023 tem o Vidal, o Bruno Henrique, o Davi Luiz, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Marinho, o Matheus Cunha e o Rodrigo Caio. Desses jogadores, o Flamengo vai analisar qual que vale a pena fechar contrato por mais algum tempo. Tem alguns jogadores que têm casos específicos, que é o Felipe Luiz, que provavelmente vai encerrar a carreira no final desse ano de 2023. Em relação ao Davi Luiz, ele já tem gatilhos no contrato, que ele renovou há pouco tempo, para que se ele consiga atingir as metas, o contrato se renove automaticamente. Desses jogadores, eu tentaria renovar, assim, já de primeira, com o Everton Ribeiro. Para mim, o Everton Ribeiro é um jogador ímpar, tá? A gente vai reavaliar o caso ali do Bruno Henrique, vai ver como é que ele vai estar no meio do ano, mas também é um jogador que eu renovaria contrato, mesmo ele tendo mais ali de 30 anos, uma idade um pouco mais avançada, mas é um jogador que voa. Na ponta dos cascos, ele voa dentro de campo. Queria muito saber a sua opinião. Quem vocês dessa lista toda aí tentariam renovar para o ano de 2024, mas a verdade é a seguinte: o elenco do Flamengo desde 2019, aquele time campeão da Libertadores, vem se renovando bastante. E hoje em dia a gente tem 2 times com capacidade de poder jogar pelo menos o Campeonato Brasileiro. É isso, galera.
Coloque sua opinião aqui embaixo do vídeo para a gente fazer aquela resenha esperta. Agora, falando sobre o mercado da bola, a gente sabe que essa época de ano é muita especulação e pouca contratação, mas qualquer contratação nasce de uma especulação. E segundo o jornalista Jonas Stelman, o Flamengo está ali de olho no lateral do Porto, Rodrigo Conceição, já com aval do Vitor Pereira. E uma vantagem que esse rapaz tem é que ele é muito novo, ele tem apenas 22 anos, e segundo o Transfermarkt, ele está com um passe avaliado em mais ou menos 1,5 milhão de euros. Mas, para vocês saberem, a atuação dele no Porto está aquém da expectativa, tá? Ele não está indo tão bem no Porto e isso abre ali uma janela para que a gente possa negociar com o jogador e tentar a contratação do lateral direito, que o Vitor Pereira já conhece muito bem. Então, isso aí já é uma vantagem, né? Porque o nosso técnico é o Vitor Pereira e se ele não der aval nas contratações, as contratações elas não saem do papel, ok? E em relação a esse jogador, é um lateral direito que defende bem, ok? A característica dele ali principal é defender bem, mas ele também sobe com qualidade para o ataque. Vamos aguardar, a gente sabe que essa época do ano é complicada, né? O time já vai se reapresentar dia 26 de dezembro, temos pouco tempo de férias e seria ideal o Flamengo já se reapresentar com alguns jogadores contratados, né? Porque até agora tá difícil essa situação de contratação, mas confio muito na diretoria do Flamengo em relação à contratação, porque para mim é uma das melhores diretorias do mundo em relação à negociação de compra e venda de jogadores. Então vamos aguardar, tá na mão de quem conhece. Eu, como torcedor, fico na expectativa para que saia o mais rápido possível, mas eu sei também que contratações a nível de milhões e milhões de euros não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E mesmo a nação rubro-negra, com esse imbróglio em relação à não assinatura do contrato com a Abrax em relação ao Campeonato Carioca de Fluminense, Vasco e Botafogo, existem 3 emissoras, segundo o UOL, disputando essa transmissão do Campeonato Carioca. São elas Bandeirantes, SBT e ESPN, ok? Então essas empresas disputam a transmissão do Carioca porque já sabem que o Flamengo vai assinar com a Abrax. O Flamengo recebeu uma proposta de 18 milhões de reais e o motivo do Fluminense, Botafogo e Vasco não quererem ainda assinar o contrato é que a proposta para eles foi de em torno de 9 milhões de reais. E eles querem receber 18 milhões de reais igual o Flamengo. Mas a gente já discutiu isso aqui várias vezes. A torcida deles não chega nem aos pés da torcida do Flamengo em relação à quantidade de torcedor, a Ibope, a tudo isso. Então, por essas situações que o Flamengo está recebendo a mais e com justiça, ok? E aí fica essa disputa dessas emissoras. Não queria que fosse a ESPN, porque é uma emissora de canal fechado, mas a Abrax está negociando e, segundo o UOL, ainda essa semana vai ter uma reunião para poder ali continuar as negociações ou até mesmo para bater o martelo entre uma das 3 emissoras. O Vasco, Fluminense e Botafogo até ameaçaram ir na Rede Globo e tentar vender a parte deles em relação a ser a transmissão, né? Porque se eles não conseguirem fechar com nenhuma empresa, eles mesmo provavelmente vão transmitir o jogo por conta própria. Não queria que isso acontecesse, queria que rolasse o processo da melhor maneira possível para não prejudicar nem a gente, torcedor do Flamengo, e nem também os outros torcedores de Vasco, Botafogo e Fluminense, porque estão doidos para ver o time deles jogarem. E essa briga não leva ninguém a lugar nenhum. E nação rubro-negra, Mbappé e Vidal, né, protagonizaram ali uma cena meio diferente, que foi a reclamação do Vidal em relação ao que tinha falado em Mbappé. Mbappé vice-campeão do Mundial, lá da FIFA, né, de seleções, e o Mbappé tinha falado há um tempo atrás que o futebol, nível de jogos aqui na América do Sul, é um nível muito mais distante do que tem na Europa. E o Vidal ficou chateado com isso. E após o vice-campeonato da França, o Vidal foi lá e falou que a América do Sul que inventou o futebol. Que o Mbappé não precisa querer ser esse bicho-papão o tempo todo. É coisa normal do futebol, né, gente? É só um detalhe aqui, uma rusgazinha que é uma coisa que sempre teve no mundo da bola. Mas em relação a essa final, galera, foi realmente para lavar a alma dessa Copa do Mundo, porque foi uma final espetacular e eu vendo essa final aí, lembrei do meu Mengão jogar, né? Que é um time que joga pra cima, tenta sempre fazer bastante gols e foi bem legal de ver essa final entre Argentina e França. Mereceu ganhar? Todos mereceram ganhar ali. Não tinha quem merecia perder, todo mundo fez um futebol excelente. Mas como o Messi já tá no final da carreira,
foi legal ver ele poder pelo menos levantar uma vez a Copa do Mundo, porque ele é um jogador exemplar, né? Uma pessoa ali que parece ser uma pessoa exemplar, e dentro de campo a gente vê as atitudes dele, que são atitudes condizentes com um profissional de futebol, que foca mais no futebol do que na vida particular.